Passaremos agora a palestra Fugindo da Vida, Tentando Diminuir a Dor, com nosso amado irmão Dr. Alberto Almeida. Nascido em Belém do Pará, no Brasil, de família espírita, Dr. Alberto Almeida se envolveu no movimento espírita muito jovem, fazendo parte da juventude do Centro Espírita Ivon Costa. Ele realizou sua primeira palestra espírita aos 17 anos e hoje profere conferências, seminários, workshops e encontros coloquiais no Brasil e no exterior. Atualmente, além de colaborar com a União Espírita Paraense, é diretor da Associação Médico Espírita do Pará, a AME, e da obra de assistência social Jardim das Oliveiras, na cidade de Belém, que estamos conhecendo durante todo o nosso evento. Já esteve na Suíça por várias vezes, é um grande amigo nosso, e estará conosco pessoalmente, se Deus quiser, no nosso próximo evento. Dr. Alberto Almeida já escreveu as seguintes obras: Arte do Reencontro, Casamento, publicado em 2011, O Perdão como Caminho, O Caminho do Perdão, publicado em 2012. O Amor Pede Passagem, publicado em 2013, Pais e Filhos Fortalecendo Vínculos, publicado em 2014, e Respeito à Criança, Cidadania desde a Concepção, publicado em 2015. Estes livros podem ser encontrados em quase todas as livrarias online. Profissionalmente, Dr. Alberto Almeida é médico clínico geral e homeopata, terapeuta de família e transpessoal. Em face da sua formação como médico, trabalha nas seguintes áreas: terapia regressiva e vivências passadas, psicologia transpessoal, dinâmica de grupos e terapia familiar sistêmica, PNL e constelação familiar. Trabalha também na educação e na promoção social de famílias abaixo da linha da pobreza, na instituição, como mencionamos, Jardim das Oliveiras, e é muito importante a gente registrar que a renda dos seus livros publicados, seminários, workshops, vídeos e todas as palestras publicadas na plataforma jardineironet.com.br é revertida para obras assistenciais do Jardim das Oliveiras. E é com muita alegria que nós passamos a palavra ao nosso querido amigo Alberto Almeida. Seja bem-vindo, Alberto. Minha querida, quanta alegria podermos estar presente na Suíça, desfrutando do congresso virtual e virtuoso que nos enseja de efetivamente conectar com a doutrina espírita na sua qualidade de excelência, em perfeita comunhão com a sociedade que carece tanto nesses dias de espiritismo. A minha gratidão antecipada à Federação Espírita da Suíça pelo convite e o meu afago em todos aqueles que caminham conosco por estas terras. E a vida? E a vida, diga lá o que é, meu irmão. É a batida de um coração, é uma doce ilusão, mas e a vida? É maravilha ou é sofrimento? É alegria ou lamento? Diga lá o que é, meu irmão. Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo. É uma gota, é um tempo que nem dá um segundo. Há quem fale que é o divino mistério profundo, o sopro do Criador, numa atitude repleta de amor. Você diz que é luta e prazer. Ele diz que a vida é viver. Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é, e o verbo é sofrer. Eu só sei que eu confio na moça. E na moça eu ponho a força da fé. Somos nós quem fazemos a vida, como der, ou puder, ou quiser. Sempre desejada. Por mais que esteja errada, ninguém quer a morte. Só saúde e sorte, norte. A pergunta roda, a cabeça agita. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. E a vida é bonita, é bonita, é bonita. Viver sem ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida podia ser bem melhor, e será, mas isso não impede que eu repita: é bonita, é bonita, é bonita. A fala poética é de Gonzaguinha.
esse notável compositor brasileiro, letrista, músico, que fez dessa música um poema, no qual ele introduz nesta letra as contradições que a vida traz, mas deixa com que vibre o canto à existência. Permite que se possa olhar para além da decepção, da morte, da dor, do sofrimento, para se entrever a vida como um sopro divino, para resgatar a fé, para dizer que, por pior que seja a vida, ela é sempre desejada, para dizer que as crianças falam do fulgor da vida, e para dizer que se a vida não é tão boa hoje, ela o será, inevitavelmente o será. E de que ser feliz é um direito que todos temos, a despeito das contradições. E introduz nessa música a divindade, sem o quê a vida perde o sentido, perde a direção, fica sem rumo. É nesse olhar, portanto, que nós vamos analisar o paradoxo de que aqueles que estamos na vida, que é tudo isso, pode conter dentro da nossa movimentação uma atitude que se contrapõe ao usufruto da vida, que é a fuga da vida. Em realidade, todos nós fazemos um movimento de fototropismo, ou seja, nós nos direcionamos para a luz. Há em a natureza uma gravitação universal, como diria o espírito Paulo de Tarso a Allan Kardec, em torno da divindade. Tudo gravita em torno da divindade. E a divindade manifesta cosmicamente, fala, portanto, dessa orquestração de perfeição que é a vida. E nessa orquestração há que se entender como se deve colocar diante dela para se poder lograr, estabelecer uma pauta de relacionamento que seja harmônica com esta grande sinfonia que se chama viver. Assim, tudo que há na vida aponta para a vida. Ainda que tentemos sinalizar a morte, ainda que tentamos fazer um movimento de fuga, ainda que busquemos extinguir a vida, nada consegue fazê-lo. E este mesmo momento, este mesmo movimento, esta mesma atitude que tenta negar a existência é a presença da própria vida. É paradoxal isso. Os espíritos alinhavam um olhar muito profundo acerca da vida. E os estudos psicológicos, vindo ao encontro da vida, nos revelam de que mais de 20 processos de autoproteção, de defesa, o ser humano tem. São processos que fazem nós fugirmos da dor, ou, numa linguagem mais adequada, nós nos protegermos da dor, nós nos defendermos da dor. Mas dentre as defesas, há uma proposição que é a proposição de fuga, como há aquela que se contrapõe à fuga, que é o ataque. O ataque ou a fuga são duas manifestações básicas de lidar quando a dor comparece, quando a ameaça nos surpreende. Nós observamos isso posto em toda a natureza. E ao lado dessas duas movimentações, nós vamos perceber uma terceira, que é a paralisação. A vida como que entra em colapso, entra em blackout, mas é um movimento de defesa. Nós observamos isso em todos os reinos da natureza. Nas mais simplórios, por exemplo, para que possamos entender o que acontece com o espírito, temos que olhar um pouquinho, en passant ainda que seja, para as outras instâncias que nos antecederam nesse movimento evolutivo e que faz parte dessa construção cósmica. Quando a mimosa pudica, aquela pequena planta que nós, enquanto crianças e adultos, brincamos, tocando nela e ela se fecha, é um movimento de fuga. Ela faz o movimento mecânico de retração das suas folhas para diminuir a quantidade
de manifestação da sua pujança para que os herbívoros não as devorem. Ela tenta fazer isso deixando que o herbívoro faça uma outra escolha mais rica para ele, diminuindo a sua quantidade de folhagem. Passa-se o tempo e as folhinhas voltam a se abrir. É fantástico como é a vida. Em todos os recantos nós encontramos esse sistema de autoproteção, que às vezes é o ataque, como, por exemplo, as espículas da acácia ou os espinhos da roseira, que se colocam ameaçadores para alguém no campo da devastação dos vegetais, querendo devorá-lo. O vegetal encontra no espinho uma resistência. Ou o tanino, que se apresenta, por exemplo, em alguns frutos, que traz aquele sabor amargo, ácido, aquele manifestação que faz a repulsa nos animais, que tentam devorar os frutos daquele arvoredo, enquanto ele não amadurecer, ele mostra-se pelo tanino um sistema de autoproteção, de autorregulação. A vida funciona sempre assim. Está em todos os reinos a manifestação, hora de fuga, quando é possível, hora de ataque, quando é possível, e às vezes de paralisação. Observamos isso. O animal vai perseguindo o outro e é inevitável de que ele possa pegá-lo, aí a galinha faz-se de morta. E o cachorro, vendo a galinha de morta, deixa a galinha lá, porque ele estava perseguindo apenas porque ela fugia dele, ele não está com fome. Então ele deixa a galinha lá. E quando ele deixa, a galinha se levanta e sai correndo novamente. É o fenômeno de se fingir de morto. Quantos de nós nos fingimos de morto no assalto? Quantos de nós, diante de uma ocorrência dramática, desmaiamos? Isso é fingir de morto. A gente desmaia para se proteger. É um sistema delicado, belo, de autopreservação. Desmaiar é um sistema, portanto, de autodefesa, que está a serviço da vida. Tudo está a serviço da vida. O animal, por exemplo, quando você se aproxima das suas crias, ele ataca você. Às vezes ele é um animal manso, é um gato, é um cachorro doméstico, mas quando ele tem as suas crias, ele, para proteger, ele ataca. Porque ele acha que você vai devorar os seus filhotes. E assim com a onça, assim com os passarinhos. Nós vamos encontrar os bem-te-vis, muito comum aqui na Amazônia. Defendem os seus ninhos atuando contra os gaviões e saem na direção dos urubus ou de qualquer ave que se aproxime do ninho. Às vezes salta na direção das cabeças das pessoas que caminham embaixo das árvores onde estão os ninhos e os seus filhotes. Ali estão presentes, após terem nascidos, e os bem-te-vis atacam qualquer ameaça de alguém que se aproxime do ninho. É bonito de ver. É uma tentativa de salvar a espécie, de autoconservação existencial. Quando não dá para correr, a gente ataca. É sempre esse sistema. Eu já vivi essa experiência, porque como ser humano eu tenho também essas estratégias de autoproteção. E diante de um perigo eu fujo, quando me é, do ponto de vista consciencial, a melhor estratégia de eu me proteger de uma circunstância. Por exemplo, se vier um tsunami, eu saio correndo para um lugar alto, conscientemente, porque eu sei que no lugar alto as nuvens gigantes talvez não me alcancem. Ou eu vou mergulhar dentro da água para tentar me salvar, indo bem para o fundinho, a fim de que a onda me ultrapasse e eu sobreviva. Como fazemos brincando na praia. Quando vem uma onda muito grande, você mergulha e sobrevive, ao invés de ser levado por ela. Sistema de autoproteção, já com consciência. Todavia, quando você encontra alguém que está com você e vive essa experiência, ao mesmo tempo, cada um querendo proteger do seu modo e do seu jeito, aí ficam algumas coisas, às vezes, que acontecem conosco, que são até bizarras, ou, pelo menos, graciosas. Eu vou partilhar com você uma experiência que já partilhei a Lures, que foi, eu tenho algum receio de cachorro, então, quanto maior o cachorro, maior o medo. E um dia eu ia para o centro de Belém do Pará. Era já o início do anoitecer, e eu vi um cachorro
aproximadamente uns 100, 150 metros, e eu faço sempre aquela estratégia, eu vejo onde eu vou subir ou o que é que eu vou pegar para me proteger. Eu olhei, curiosamente, a rua estava limpa e não tinha onde subir. Mas quando eu olhei o cachorro, me deu medo, porque o cachorro era um pastor alemão. Se fosse um pinche, se fosse um pequinês, eu não tinha problema. Mas um pastor alemão, quanto maior, maior o medo. Mas eu olhei que tinha uma porta entreaberta, a uma distância talvez de uns 15 metros, 20 metros. Então eu olhei para o cachorro, mas o cachorro me olhou também. E ele me olhou com uma cara de cachorro de filme de terror, onde uma orelha está assim e a outra está assim. Quando está assim ou está assim, tudo é normal. Quando está assim, é sinal de perigo. E eu, então, fui fazendo de conta que não tinha visto, mas vendo, e monitorando ele pelo campo visual e saí andando na direção do portão que estava semiaberto. E o cachorro veio na minha direção. Então, o que é que eu pensei? Ele veio me comer. Então, eu acelerei o passo e eu notei que o cachorro acelerou. Eu comecei a correr, o cachorro correu. Mas um homem com medo, ninguém pega um homem com medo, nem um corredor de 100 metros raso jamaicano, ou Usain Bolt, por exemplo, conseguiria me alcançar naquele dia. Eu corri, entrei na casa e puxei o portão que estava semiaberto, um portão de ferro, e quando eu puxei, o cachorro chegou depois de mim e pulou no portão com a boca aberta, aquela boca, que quando a gente tem medo, a gente não vê a boca assim, a gente vê a boca assim. E eu segurei o portão e tinha uma senhora no pátio, para dentro da casa, com uma criança no colo, sacudindo, embalando, ninando. E ela então disse, moço, abra a porta, porque aqui é a casa do cachorro. Ou seja, o cachorro, como instinto de proteção, correu de mim. E eu, com instinto de proteção, corri do cachorro. Infelizmente, ou felizmente, eu corri para a casa do cachorro e cheguei primeiro, felizmente. Infelizmente, porque corri para a casa do cachorro. Mas felizmente que eu cheguei primeiro. E então eu disse para a senhora, abro a porta, uma conversa, senhora. Esse cachorro está com medo de mim, então ele vai me morder, porque morde, o cachorro com medo morde. E aí eu fiquei segurando e eu queria pular no colo daquela senhora e que ela pudesse deixar o bebê de lado, porque, na verdade, a gente se torna uma criança quando está com medo para que uma mãe venha nos proteger. E ficou naquilo, o cachorro de fora, eu de dentro, ela querendo que eu abrisse o portão, então eu me coloquei atrás dela, como se fosse uma sombra bem de meio-dia, que é aquela sombra que quase não tem sombra, e ela abriu a porta, então o cachorro passou absolutamente como uma lançadeira. Essa é a estratégia de defesa do cachorro, do animal, a estratégia de defesa do ser humano que somos, sempre querendo nos proteger. Nada na vida está a desserviço da vida, tudo está a serviço da vida. Mas quando surgem dores que nos alcançam, nós muitas vezes queremos nos proteger dela e nem nos damos conta que temos esses mecanismos internos que sabotam alguns movimentos, que subtraem algumas atitudes, que fazem você dizer ou não dizer algo que efetivamente você não gostaria de dizer conscientemente, mas inconscientemente. Como sistema de autoproteção, você diz, ou o inverso, que você deveria dizer, mas não diz. Essas experiências, elas são fantásticas, porque elas nos deixam numa situação muito constrangedora. Eu vivi uma outra experiência com cachorro, assim, entrei no elevador, eu e 2 amigos que também não gostam de cachorro, e tinha uma senhora com um cachorro no colo. Então, eu entrei, já fui me esgueirando junto com o meu amigo. O meu amigo começou a fazer uma gracinha com o cachorro que não tinha graça nenhuma, demonstrando claramente que ele estava nervoso. E a minha amiga perguntou se o cachorro morria. Ele morre. Ela queria perguntar, ele morde. Mas ela queria matar o cachorro para se sobreviver. Ele morre. Era ele morde. A senhora olhou, meio assustada, e assim, nós 3, eu me esgueirando, ali dentro do elevador, o meu amigo brincando de uma forma bizarra, e ela fazendo uma pergunta completamente ofensiva ao cachorro e à dona do cachorro. É o mecanismo de defesa. Com o sistema de proteção, a nossa fala nos trai. Freud analisaria isso com precisão, são os atos falhos. A gente diz aquilo que está dentro da gente, muito embora conscientemente a gente nem se perceba de que está dizendo. Mas tudo está a serviço do sistema de autoproteção. E assim,
Para lidar com alguma dessas dores, o que é que a gente faz? A gente faz o movimento de fuga. Então, uma criança, por exemplo, que vê o pai ir indo embora, por exemplo, para trabalhar, e ela não compreende que o pai vai e volta, ela adoece. Faz o movimento de adoecimento para prender o pai. Quando o casal começa a brigar, ameaçando de separação, a criança adoece para que o casal deixe de brigar para cuidar da criança. É os mecanismos e as estratégias de sobrevivência. Mas algumas vezes a fuga se consagra e ela está posta quando, usando esses mecanismos de defesa, eu faço escolhas mais empobrecidas, ainda que seja para me proteger. Então, diante de uma dor que eu não estou conseguindo lidar, eu começo a usar droga. É uma forma de fugir. Bebo. Quantas pessoas? Vá atrás dos alcoólatras. Todos eles usam o álcool para anestesiar a sua dor, o seu sofrimento. Por trás do alcoolismo, do etilismo, da dependência alcoólica ou da dependência de outras substâncias, está sempre o sistema de autoproteção. É uma fuga para um lugar onde você pretende ter mais vida, achando que, se continuar, você não vai dar conta de fazer o enfrentamento. É o que acontece com algumas crianças, que não ligam para ninguém e ficam vivendo como autistas ou como um jeito autistiforme, ou seja, elas são crianças esquisitas, elas se afastam, não gostam muito de convivência social porque sofreram agressões dentro do útero, ameaças de aborto. Então, elas nascem com essa sequela, com esse trauma. E o mecanismo de defesa é, para eu não ser ameaçado a ser abortado novamente, eu vou me fechar, eu vou me trancar. São crianças que vivem uma qualidade de vida muito pequena, porque elas são crianças que reduzem a sua inserção social, falam pouco, se misturam pouco, não participam dos grupos, porque elas têm sempre a sensação de que aquela ameaça que ela sofreu no útero de aborto vai comparecer novamente. Elas podem crescer e serão aquelas pessoas que poderão modelar um quadro psiquiátrico, um transtorno de personalidade esquizotípica, nos quadros mais graves, os quadros de psicose, onde a pessoa se enfeixa dentro de si mesma e não faz conexão com o mundo social, afetivo, a comunicação fica muito empobrecida e a pessoa vive num mundo dentro dela mesma. Esse é um sistema de proteção. Os surtos psiquiátricos são surtos de autoproteção. O quadro do autismo, grave, onde a pessoa vive dentro de si mesmo, faz pouca conexão externa, faz pouco grau de olhar, empobrece a comunicação, até a dor física ela sente menos, são espíritos. Na fala de Manuel Filomeno de Miranda, no livro Loucura e Obsessão, demonstrando que são espíritos em fuga da realidade. Estão ali, ancorados dentro de si mesmo, com muita culpabilidade, não querendo fazer contato com o mundo para não ter que fazer o enfrentamento de si mesmos. Então, a nossa dor não é o outro que nos ameaça, é a gente não dar conta de enfrentar o outro ou o desafio que o outro representa. Então, nós vamos fugindo. E ao invés de resolver o bloqueio que temos dentro de nós mesmos, por exemplo, de carência, aí, ao invés de fazer um enfrentamento disso que está relacionado à nossa história de vida, baixa autoestima, o que é que a gente faz? A gente come. A tentativa de preencher o buraco vazio é uma tentativa de preencher a grande dor da ausência da mãe, do pai, da ausência afetiva, da falta de nutrição emocional que nós experimentamos nos primeiros anos de vida e que agora a gente substitui pela comida. E esse movimento de fuga para a comida é um movimento que se dá, na maioria das vezes, inconsciente. E você, então, usa essa estratégia para poder lidar com a dor de não ser amado, ou de se sentir menos, sentir pequeno. Aí você come, pelo menos o bucho fica cheio, você tem uma sensação de plenitude, mas a plenitude não funciona, porque ela não resolve a questão. Então, é uma fuga, como todo mecanismo de defesa, que dá conta de fazer você sofrer menos naquele momento, mas não resolve definitivamente. Temos que fazer o processo do enfrentamento. E assim, nós vamos encontrar pessoas que têm medo de poder chocar-se com dores afetivas e depois de uma decepção, de uma ingratidão, passam a viver isoladas. Eu lembro de um senhor que vivia
longe da grande metrópole do estado onde ele morava, e numa cidade do interior, e longe do centro da cidade do interior. Sua casa tinha muros altos, ele dizia. Eu só tenho cachorro comigo, não quero que ninguém me perturbe. Esse homem tinha vivido uma grande dor na infância, porque a sua mãe substituiu o seu pai num relacionamento de traição afetiva. E ele era o filho preferido da mãe, a mãe, de uma certa forma, o coaptou nessa relação para tentar sustentar o lar. E ele não apoiou o pai. E como ele não apoiou o pai, que fora vitimado pela traição e ficou sem o lar, ele ficou com muita culpa e com muito ódio das mulheres, mas que ele não sabia. Então, o sistema de proteção para não agredir a mãe, para não lidar com a realidade de que era a mãe que tinha cometido um equívoco, ele saiu se vingando nas mulheres agressivamente. E, com medo de repetir a experiência do pai, ele não se relacionava com mulher nenhuma. Até que quis ter filho e teve relacionamento com uma mulher e teve alguns filhos, mas não ficou com ela. Também se separou com medo de ser traído, medo de traição. Sobretudo porque, quando adolescente, mais ou menos com 18 anos para 19 anos, ele descobriu onde estava o pai. E quando ele foi visitar o pai estava barbudo, como indigente, numa casa de assistência, de acolhimento, a pessoas em processo de asilamento. A culpa dele aumentou muito mais, porque ele se sentiu responsável por tudo que aconteceu com o pai. Mas não tinha ainda a clareza psicoterapêutica, da autoanálise, da autocompreensão, que a dificuldade é que ele ficou entre a mãe e o pai, e uma mãe que o amava muito, e ele amava muito a mãe, e um pai que ficou lesado. E ele, como que, ficou para o lado da mãe, que coaptou-o, e ele não teve condições de poder lidar com isso. Só pôde dar mais tarde, quando foi olhar a vida de um outro lugar. Então era um homem assim, se vingava da mãe, maltratando todas as mulheres na sua vida. Ele dizia que era um homem safado. Ele seduzia as mulheres, as conquistava, as usava e depois descartava-as, deixando apenas uma mulher no processo de separação com algumas filhas. E ele me dizia, eu conheço o homem safado. A minha ex-esposa, me chamou certa feita para atender a minha filha, que estava no processo de envolvimento com um homem casado. E eu, então, vi ao encontro dela. Então, ela me disse, papai é um homem, que nós nos amamos e tudo, mas ele ainda está casado, ele só está arrumando dinheiro para comprar uma casa para que ele possa se separar. Aí ele me disse assim, então, doutor Alberto, eu disse para minha filha, então não tem mais problema nenhum. Você pode morar com ele, porque eu arrumo a casa, eu vou dar a casa. Vou dar a casa para você, no seu nome, tudo, não tem problema. E foi embora. A filha contou para a mãe quase teve um ataque, porque a mãe disse assim, telefonou para ele, disse, mas como você é um idiota, você ao invés de ajudar a nossa filha, você empurrou para esse homem que tem mais idade, que é casado, e ele riu e disse, deixa comigo, eu sei o que eu estou fazendo. Eu conheço o homem safado. Não deu uma semana, o relacionamento terminou. Porque aquele homem estava usando a filha dele. E ele dizendo, eu fiz isso muito com as mulheres. Eu sabia que ele estava fazendo com a minha filha. Quando eu ofereci a casa para ela, a fim de que o casamento se estabelecesse, o relacionamento se consolidasse, e ele abandonasse a esposa, ele então descartou a minha filha. Então ele me disse, eu conheço os homens safados. Esse homem vivia sozinho, numa casa de muros altos, apenas com animais, com medo de sofrer. Reduziu a sua quantidade de vida a um lugar. Não gostava de fazer contato. Mas foi traído porque, em uma dessas mulheres que ele estava se relacionando, circunstancialmente, essa outra mulher adotou uma criança. E quando essa criança chegou, ele se apaixonou por essa criança. Sempre o amor, abrindo as portas do coração, que estão vivendo uma indiferença circunstancial. E ele me dizendo, eu estou aqui com o senhor por conta da minha filha. A filha tinha uma doença que precisava de um acompanhamento muito específico e sofria muito. Era uma alteração de natureza metabólica, hereditária. Então, essa filha que era adotiva era a corda do coração dele. E ele me dizia, eu não sei o que me faz, mas eu venho de tão longe, porque eu amo essa criança.
ele se desmilinguia diante daquela criança, fugindo da vida e a vida o convocando de volta. Naturalmente, com muitas patologias. Um homem já de uma certa idade, trazendo todo no sistema de ódio da mãe, perpetrado nas vinganças com as mulheres, e culpa com relação aos pais, que fê-lo chorar quando trouxe o assunto para mim, deixara nele marcas indeléveis do que pode fazer no corpo quando nós não conseguimos lidar bem com a vida. Tinha quadros neurológicos, cardiológicos, de alteração muito significativas. E estava vivendo solitário. É assim que a gente faz quando a gente quer fugir da dor. Mas fugir não resolve, apenas adia. É verdade que a gente, às vezes, precisa de uma pausa e um recolhimento, como colocou o nosso amigo Alexander Moreira ainda há pouco, dizendo que, às vezes, Jesus se afastava, atuava e ia para lugares ermos. Esse movimento da vida é excepcional. Meditação e ação. Meditação, ação e oração. Todavia, fugir da vida é diferente. Não é buscar uma pausa para a meditação. Ou, se eu fugir, eu tenho que fazê-lo de forma consciente para que não seja uma fuga, para que seja um distanciamento para a meditação e para a oração. Porque toda fuga é uma atitude de instintivo, de autoproteção, sim, mas ela não é resolutiva. Jesus fazia isso no seu tempo. Queriam matá-lo, então ele se afastava. E as pessoas procuravam engodá-lo, mas não é chegada a minha hora, dizia ele. Quando chegou a hora, as coisas aconteceram e a crucificação se deu. Então ele não enfrentava de forma boba os inimigos. A pessoa tendo inteligência, ela sabe quando se aproxima, quando se distancia. Atendendo o paciente psiquiátrico grave, você sabe se chega perto dele ou não, porque ele pode lhe agredir, dependendo da estrutura física, ele pode lhe matar. Então, você precisa ter muita coerência para saber o que você faz. Do mesmo jeito que você se aproximando de um animal, que seja um animal, ainda que seja doméstico, se ele estiver muito agressivo, você sabe o quanto você deve ficar distante dele, se autoprotegendo. Então, o distanciamento é de bom tom, mas a fuga não é boa. É um instinto de defesa nos protegendo, mas precisa trazê-la para a consciência para substituir esse mecanismo de defesa para fazer a resolutibilidade do problema, da questão, da pendência. É isso que o Espiritismo propõe. Resumindo num ditado, nós poderíamos dizer assim: se correr, o bicho pega, se esconder, o bicho acha, se ficar, o bicho come, se enfrentar, o bicho some. Se correr, o bicho pega, se esconder, o bicho acha, se ficar, o bicho come, se enfrentar, o bicho some. Ou seja, nós precisamos enfrentar o bicho. Se a gente correr, se esconder conscientemente, tudo bem. Mas precisamos entender de que vamos ter que enfrentar o bicho. O bicho é a encrenca que dói, que fez você ir para a droga, fez você para a comida, fez você para o jogo, fez você para o sexo desequilibrado, fez você ir para qualquer lugar da vida, escapando da dor, fugindo do sofrimento, que é uma estratégia saudável proteger do sofrimento. Se você toca numa coisa quente, você logo puxa o braço, a mão, porque tocou numa coisa muito quente. Está na instintividade celebrada no nosso processo evolutivo desde o reino mineral. Mas, desse movimento, a fugir da convivência e a tentar negar a vida biológica, aí tem uma distância muito grande. A estratégia está posta, mas somos espíritos. Estamos no reino hominal e precisamos tomar consciência de que essa atitude está me levando para um apoucamento da vida. A droga, o álcool, o jogo, as farras, o sexo, qualquer coisa que estejamos fazendo, na dispersão de energia, está esgotando a minha energia vital. E o pior, se eu decidir tentar resolver a questão fugindo do corpo de uma forma súbita, ou seja, promovendo o suicídio. Essa é uma forma patética, porque é uma forma muito radical que me leva a sofrimento inevitavelmente. Allan Kardec fez uma pesquisa de campo para estudar a vida
daqueles que a vivem gloriosamente, saem do corpo com a palma da vitória, sendo espíritos que se demonstravam estar felizes no mundo espiritual, a despeito dos sofrimentos que tiveram na Terra. E no extremo oposto, espíritos que não conseguiram levar à frente os desafios existenciais e saíram do corpo fugindo da vida física, porque da vida ninguém consegue fugir. A gente sai do corpo, mas não sai da vida. Porque o corpo é apenas uma expressão da vida, mas não é a vida inteira. Então, ele estuda os suicidas. Na sua análise de pesquisa científica na época, ele traz os suicidas para que possamos entender o que acontece com eles. Desde o bêbado, do mendigo, que se projeta de um prédio e que se comunica depois de 12 anos na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. 12 anos ele sofria a queda do prédio que ele elegeu para se matar. Até do pai, que se matou para que o filho não fosse para a guerra, e que depois se comunica dizendo que faltou confiança em Deus, porque quem diria que o filho ia para a guerra e ele ia morrer? E quem diria que não era para o filho ir para a guerra? Então ele diz, faltou a confiança, e comunica-se na Sociedade de Paris, falando do seu sofrimento. Mas o bonito é de que sempre tem um lado e um contraponto para cada situação que se faz. Porque para cada pessoa que se suicida, tem alguém que a mata também. Às vezes são espíritos que induzem a pessoa racionalmente num sofisma de que é melhor sair do corpo, incutindo-lhe a ideia de que o sofrimento terá termo se a pessoa botar termo no corpo físico. Matam o corpo e a pessoa sai e continua sofrendo. Agravado dos sofrimentos outros que são agora acrescidos com o tipo de suicídio que a pessoa cometeu. Qualquer que seja o suicídio, varia de intencionalidade. É lógico que um louco que pula de um prédio achando que vai voar, num delírio, isso não é suicídio. Não é suicídio. Mas alguém que pula do prédio, sabendo que vai destruir o corpo e conscientemente planeja, esse tem responsabilidade. Então, Kardec traz, nessa vertente da sociedade que mata e das pessoas que se matam, porque também em cada suicídio tem um homicídio que vai junto, ou homicidas que vai junto, ou a sociedade empurra a pessoa para a morte, nós vamos ver, por exemplo, no caso que Kardec cita na Revista Espírita daquela mãe, que rouba pães para dar de comida aos filhos. E então bate na porta o comissário, seria o correspondente a um guarda, chamando um delegado, e quando bate que ela atende, ele diz que ela foi acusada pelo padeiro de que ela tinha roubado o pão, que ela deveria comparecer à comissaria, à delegacia. Então ela entra no quarto para mudar de roupa e se demora demasiadamente. As crianças estão ali. E quando, então, ela não vem do quarto, o comissário vai ao quarto e com a mesma faca que ela estava passando o pão, manteiga, dentro do pão, ela se matou. Então, os espíritos fazem-na comunicar-se. E ela diz que se matou porque ela pensou de que se ela viva não dava conta de cuidar dos filhos, era melhor que ela morresse. Porque o Estado, o país onde ela morava, tutelaria os filhos na posição de órfãos. E se ela não tinha dignidade para sustentar os filhos, que os filhos ficassem com o Estado. E lamenta a precipitação desse raciocínio e comunica-se chorosa. E o benfeitor dela depois se comunica fazendo a análise dos atenuantes que aquela mãe tinha, mas do sofrimento que ela deveria carregar inevitavelmente. Mas chama a atenção para o padeiro e diz que aquele padeiro, ele tinha contribuído para o suicídio dela, pela sua dureza. A sociedade mata as pessoas, empurra as pessoas para o suicídio. Um país materialista, que não cultiva a espiritualidade e que cerceia o movimento da religiosidade, mata os seus cidadãos, que, desconectado da fé, optam por fugir das dores, matando o corpo. Então, Allan Kardec faz uma análise grandiosa, dizendo que nós entramos no corpo e saímos do corpo, pela lei da reencarnação,
mas nós não entramos na vida e saímos da vida. Porque a vida é um fenômeno eternal, não é terrenal. Então, destruir o corpo não destrui a existência do espírito. Disse-me certa feita um paciente: eu gostaria de matar-me, mas eu sei que não adianta me matar. E eu lhe perguntei, mas por quê? Porque eu sei que o espírito é imortal. Eu digo, como você sabe? Porque eu fui evangelizado e eu sei que existe vida após a morte. Ele queria matar-se em espírito, porque ele achava que o projeto cósmico era um projeto falho. Era um espírito que fora degradado de um outro planeta para a Terra e não aceitava ter sido exilado para a Terra. Não matava o corpo, porque ele sabia que ia sofrer mais no mundo espiritual. Mas a briga dele não era com o pai e com a mãe, que é na maioria das vezes nos processos psicoterapêuticos. A briga dele era com Deus. Era com Deus. Então eu lhe disse que lhe estava faltando, naturalmente, dentro de uma abordagem psicoterapêutica, com uma outra fala, eu chamei a atenção para a humildade. De que, na verdade, ele queria substituir Deus na sua arrogância, querendo modificar o projeto de existência, porque não havia nenhuma pessoa que ele elogiasse na Terra, nem Jesus Cristo. Ele disse que até Jesus Cristo foi ingênuo. São processos de dor que se estabelecem na alma e que, muitas vezes, no corpo, fazem-no caminhar como que numa rotatória. Então, não há como fugir da dor. A dor é um processo inevitável, diz o provérbio popular, mas o sofrimento é uma escolha. Dor todo mundo sente, mas transformar em dor doída é quando resistimos à dor, negamos a dor, lamuriamos a dor, queremos destruir a dor nos destruindo, queremos destruir a dor destruindo Deus, ou querendo culpar os outros. Aí nós entramos num emaranhado. É melhor acolher o sofrimento, ou a dor para não gerar sofrimento. É melhor recepcionar a vida como ela é no corpo e poder fazer escolhas mais ricas. Porque toda a dor física, emocional, social, afetiva, ela passa. Basta ter um pouco de paciência. Todas as situações, elas vêm e por mais que nos façam, nas entranhas, sofrer uma expiação do passado, ela passa. E ela vem com sentido depurativo, curativo. Tentar abreviar o sofrimento destruindo o corpo é interceptar o método de cura. Porque uma criança que está anencéfala, ser uma parte do encéfalo dentro do útero, ela está em processo de terapia. Abortá-la é interromper a sua cura. Matar uma criança porque ela nasceu deficiente, porque é imprestável, como fazia Esparta, é impedir que o espírito se reaprume. Porque toda alteração corpórea vem na direção da iluminação do espírito. Porque ela reflete as alterações que nós fizemos a nós mesmos no passado, desrespeitando as leis divinas. Como aquela criança que foi com Chico Xavier levado pela mãe, e que estava consagrada uma doença nas pernas, convidada a fazer a amputação das pernas. E ela perguntou ao Chico: Chico, eu devo fazer isso? E o Chico, orientado por Emmanuel, disse que sim, que os espíritos amigos estavam dizendo, que ela deveria seguir a orientação médica. As pessoas que assistiram aquele atendimento, ficaram muito impressionadas e perguntaram: mas Chico, pelo que essa pessoa vai ter que amputar as pernas? Porque era um garoto de mais ou menos 7 anos, que era cego, surdo, mudo e nasceu seus braços. Cego, mudo, surdo e nasceu seus braços. E Chico diz então que Emmanuel lhe dissera àquele momento de que aquele espírito vinha fugindo do corpo há 10 encarnações, se matando, cometendo suicídio. A cada suicídio ele limitava essas expressões corpóreas e de que nesta última existência, dizia Emmanuel, ele rogara a misericórdia divina para permanecer no corpo, a fim de diminuir o condicionamento suicida, porque quem se suicida vem com a tendência a cometer o suicídio de novo. Tem que resistir para superar. E ele, diz Emmanuel, já estava procurando uma ponte para se jogar, valendo-se das pernas, para cometer o suicídio novamente. Então, a gangrena que surgiu nas 2 pernas
era a bênção da natureza para deixar que aquele pequenino corpo pudesse, contendo o espírito, ficar mais tempo encarnado, diminuindo o condicionamento suicida. Viver é sempre a melhor escolha. É um direito fundamental daquele que renasce e também é um dever de quem renasceu manter esse templo divino. Porque foi assim que se deu com Jesus. Ele escapava das ciladas porque não tinha chegado a hora. Conscientemente evitava a sua morte, até que chegou o momento em que as profecias deveriam se cumprir, lá proclamadas, notadamente por Davi, que nos seus versos proclamam, descrevem a crucificação com uma precisão que parece que os evangelistas copiaram Davi. Tal é a similitude da descrição da crucificação prevista. Crucificação que fora prenunciada por Davi numa época em que não tinha crucificação entre os judeus. Ele prenunciou sem saber de que cruz deveria ser uma das estratégias evocadas de Roma para sentenciar os malfeitores. E Jesus morre na cruz, cumprindo as profecias, e sai da cruz antes que se complete 3 dias para dizer que ninguém foge da vida. Mesmo sem o corpo sendo assassinado, ele estava vivo, amando, estimulando a esperança, consolando os discípulos que estavam culpados porque desertaram, os beneficiários do seu amor porque se ausentaram. Naquele plebiscito infame, aonde só poucas pessoas estiveram ao seu lado, ele foi rejeitado em relação a Barrabás e foi assassinado vilmente no supremo ato de ingratidão da terra. Mesmo assim, ele voltou amando. E é João quem diz que o amor é a antítese do medo, o processo de fuga que nos move por instinto a tentar escapar da dor. Ele encontra a sua antítese na resolução dessa estratégia de defesa, nesse mecanismo de defesa através do amor, porque o amor é a antítese do medo. Só o amor é capaz de fazer valer ao espírito a força, a coragem, a esperança e a conexão com a divindade pela fé, mantendo o enfrentamento da doença grave, da deserção, do abandono, da ingratidão, enfim, de tudo quanto você encontra na vida que são os ditos motivos para cometer o suicídio. A queda financeira, o desemprego, o assassinato de alguém muito querido, a Covid que levou alguém que você muito amava e você perde o sentido da existência porque quem você mais amava desencarnou ou morreu. Como me disse outro dia o cidadão, a minha esposa foi, não resta mais nada para mim. Eu digo, mas foi para onde? Para nada, acabou. Eu digo, e você, quando morrer, vai para onde? Eu não acredito na vida após a morte. O materialismo, ele é uma chaga da sociedade. O amor conectado com a divindade, com a fé, suscita, então, o enfrentamento mesmo dos fatos mais dramáticos que ameaçam a nossa existência e que nos fazem sofrer. E Jesus deu o exemplo. E os seus discípulos, os 10 discípulos que se lhe seguiram, sofreram todas as sortes de dores. 10 morreram supliciados, crucificados, sob pedradas, flechados. Todos morreram de uma forma dramática. Apenas João sobreviveu e Judas, que se equivocou e saiu do corpo antes do tempo, cometendo suicídio, porque não conseguiu lidar com a sua culpa. Só o amor confere o auto-perdão para que a gente supere a nossa culpa. E não use a estratégia da culpa e da fuga da culpa na tentativa como se pudéssemos fugir de nós mesmos. Aonde a gente vai, mesmo depois da morte, a gente vai estar conosco. Então, dissolve-se a culpa pelo amor, que cobre a multidão dos pecados, que nos suscita o auto-perdão. É, portanto, no Espiritismo, uma doutrina que nos faculta celebrar o amor, que nós vamos vencer
as dores da vida, os sofrimentos que a mulher refere na música de Gonzaguinha, a decepção que a vida possa nos trazer. Se tivermos persistência, tudo muda, porque a vida é uma conspiração para o melhor, sempre para o melhor. Mas é inevitável o efeito eco também dos nossos atitudes insanas, que vem na forma de sofrimento, da convivência, no corpo, nas relações sociais, nas conexões de natureza espiritual. Vêm os inimigos querendo nos matar, aqueles mesmo que nós matamos. E nós, se tivermos amor e a confiança inabalável em Deus, a nossa fé, como diria Allan Kardec, esse notável apóstolo do Cristo que hoje comemora-se o seu nascimento a 3 de outubro de 1804. Como diria Allan Kardec, uma fé capaz de enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. É essa fé e esse amor, caridade, que nos alavanca para o enfrentamento de todos os sofrimentos que acontecem conosco, com a nossa família ou com a sociedade, para não desistir do corpo, porque da vida, ninguém consegue desistir da vida, porque a vida não desiste da gente, nós vamos continuar vivos. Então, queridos amigos, celebremos com a doutrina espírita o Evangelho de Jesus, que aponta na direção da abundância da vida. Diria Jesus: vim para que tenhais vida, e vida em abundância. E essa vida abundante, ela ultrapassa o túmulo, como assim aconteceu com ele. E depois dele voltar, consolar, esclarecer, amar, ele virou-se para os 500 da Galileia, para dizer que estaria conosco até o fim dos séculos do mundo. Somos amados, estamos sob os cuidados da divindade, que nos conferiu a Jesus a possibilidade de nos tutelar, dando-nos forças. O anjo guardião que nos aciona as nossas forças internas, que nos consola, nos ampara, nos apoia, para que pela via do amor possamos superar o medo da dor e não fugir, mas fazer o enfrentamento para a resolução do processo, o crescimento, o aprendizado e a vitória sobre tudo que nos deprime. É nessa perspectiva que a fala de Gonzaguinha é admirável, porque propõe a ideia do sopro divino do Criador que suscita a vida e da possibilidade de sermos felizes como estamos, com quem estamos e onde estamos. Ainda que tenha dor, sofrimento, tristeza, decepção, ainda que aconteça culpa, mágoas, fazem parte da vida. Não estamos fora da vida. E lidar com essas estruturas psicológicas, com essas ocorrências, com essas vicissitudes, é o desafio que está posto para amarmos mais um pouco, ampliando a nossa conexão de fé com a divindade e seguindo. Porque depois dos sofrimentos e das dores, logo vem a calmaria, antes que reencarnemos. Mas se os sofrimentos nos levarem à desencarnação, ainda assim nós triunfaremos, porque a vida triunfa para além de todas as quedas, de todos os sofrimentos. E para aqueles que se suicidaram, para aqueles que estão me ouvindo e tiveram pacientes, parentes ou amigos que se suicidaram, eles não estão no inferno. Logo mais estão nos nossos braços. Logo mais estarão no novo corpo. É verdade que aqui e acolá, trazendo essa ou aquela marca desafiante para lhe chamar a atenção que há que se ter respeitar a vida, mas não há inferno. O inferno foi o que nos levou a cometer o ato, que nos tornou ainda mais sofridos. Mas o recomeço é uma bênção divina, porque nenhuma das ovelhas que o Pai nos confiou se perderá. A reencarnação é aquela que dá sentido ao amor divino e à justiça divina, entretecendo, portanto, a todos nós a esperança de que mesmo aqueles que fraquejaram e tendo motivos variados, atenuantes ou agravantes, eles não morreram, continuam vivos.
E nós estaremos com eles logo mais para celebrar a existência, ajudando-os no seu processo de recuperação. Mas precisamos seguir serenamente para não precipitarmos a nossa morte, indiretamente ou diretamente, porque a morte do corpo não é a morte da vida. E a vida? E a vida, diga lá o que é, meu irmão. É a batida de um coração, é uma doce ilusão. E a vida? É maravilha ou é sofrimento? É alegria ou é lamento? Diga lá o que é, meu irmão. Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo. É uma gota, é um tempo que nem dá um segundo. Há quem fale que é o divino mistério profundo. Um sopro do Criador, numa atitude repleta de amor. Você diz que é luta e prazer, ele diz que a luta, que a vida é viver, ela diz que melhor é morrer, pois amada não é, e o verbo é sofrer. Eu só sei que eu confio na moça. E na moça eu ponho a força da fé. Somos nós quem fazemos a vida, como der, ou puder, ou quiser. Sempre desejada. Por mais que esteja errada, ninguém quer a morte. Só saúde e sorte, norte. A pergunta roda, a cabeça agita, e eu fico com a pureza da resposta das crianças. E a vida é bonita, é bonita, é bonita. Viver sem ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida será melhor, mas isso não impede que eu repita que é bonita e é bonita. Obrigado. Nós é que agradecemos, doutor Alberto Almeida, por tratar desse tema tão importante que é o suicídio de uma forma leve e tão edificante, principalmente pelas reflexões que encheram o nosso coração de esperança e de fé. É sempre um prazer tê-lo conosco. Muito obrigada mais uma vez. Que nos vemos no próximo congresso.